Fala aí, meus crias da bola, tudo certo? Pessoal, mais uma playlist nova aqui no canal, onde eu vou te mostrar o Spring Boot do zero e na prática, transformando casos reais em sucesso. Mas antes de a gente começar, pessoal, eu tô vendo que o meu número de views caiu absurdamente aqui, o número de inscritos sumiu, então verifica se tu tá inscrito aqui no canal mesmo, para dar aquela moralzinha pra gente continuar construindo esses vídeos, porque tá me deixando bem chateado, por que não assim dizer, tá? Então, deixa o like já. Se você assistir todas as aulas dessa playlist, vai te proporcionar assim um up na tua carreira profissional e tu vai ter um portfólio sensacional, isso eu te garanto. Lembrando a todos que este vídeo aqui é um patrocínio da Red Bull, da Rocket City, da JetBrains e obviamente do Java 10X. Então, sem mais enrolação, deixa eu te contar o que nós vamos fazer aqui já na outra perspectiva. Vem comigo, deixa o like, bora! Bom, pessoal, em 2018 eu fiz esse sistema aqui que ele se chama Master Sys. Esse sistema aqui, ele é um sistema de academias de artes marciais e hoje ele está sendo utilizado por duas academias aqui da cidade e eu vou trazer ele aqui nessa playlist para a gente dar uma repaginada, porque hoje ele funciona tudo em banco local, uma aplicação desktop, e eu vou abrir ela aqui para vocês. É uma consulta rápida aqui, só para exemplificar. Tem a parte de cadastro de usuários, né? Tem a parte de cadastro de alunos, tem a parte de modalidades, graduações, ou seja, uma modalidade pode ter várias graduações. Então, eu tenho aqui o Karatê. O Karatê tem faixa branca, tem faixa laranja, faixa vermelha, faixa verde, faixa marrom, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta, perfeito? Então, aqui eu faço todo esse tipo de cadastro. O que mais que a gente tem aqui? O cadastro de plano, uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim. Temos aqui também a parte de matricular aluno, que é a parte mais trabalhosa um pouquinho, né? Então, tu tem que ter o aluno cadastrado, tu tem que ter as modalidades cadastradas, tu tem que vincular um plano para esse aluno. Tem a parte de gerar as faturas, tem a parte de consultar faturas, realizar pagamentos, enfim. É um sistema totalmente em desktop que foi desenvolvido e eles estão utilizando até hoje. O que eu quero fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou migrar para um projeto front-end e back-end. Então, eu vou criar isso aqui do zero, eu não planejei nada e eu vou fazer aqui errando e acertando junto com vocês, tá? E nessa primeira aula de hoje, a gente vai fazer a criação do banco de dados com Flyway, beleza? Para a gente montar esse projeto da academia, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o Java, Maven, o 3.5.15 para eu não me surpreender com algumas bibliotecas do 4 que eu ainda não utilizei. Eu vou colocar aqui o nome do pacote. Dev Mateus LF e eu vou colocar o nome do sistema que é Master Sys. Perfeito? Já Java 17 é isso aí. Aqui nas dependências, pessoal, o que eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar o web, eu vou utilizar o JPA, eu vou utilizar o Lombok para fazer, para a gente não demorar muito nessa playlist, depois eu tiro fora. Eu vou utilizar o PostgreSQL, porque ele era em MySQL, eu vou fazer em Postgres. E nesse início, eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou colocar também o Validation para as aulas futuras a gente utilizar. Então, lembrando, eu vou começar do básico e eu vou customizar esse projeto a cada aula, transformando ele num projeto prático real que se usa no mercado profissional, tá? Então, a gente começa e vai customizando e modelando. A ideia é que eu tenha toda a parte dos alunos e dashboards e faturamento aqui pronto ao final dessa playlist, que eu meio que bolei umas 10 aulas, mais ou menos. Beleza? Então, o Web, o JPA, o Lombok, o Postgres e o Validation. Se por acaso faltar alguma coisa, depois a gente acaba adicionando aqui. Tá? Ah, o Flyway. Principal, né? Flyway Migration, que eu vou explicar para vocês hoje. Então, eu vou dar o Generate. Beleza. Vou descompactar ela aqui. Master Sys. E eu vou abrir o IntelliJ apontando, óbvio, para este projetinho.
Então, deixa eu pegar ele aqui. Open. Downloads, Master Sys, Open. Pronto. Adianto que essa playlist a gente vai ter projetos com Docker, a gente vai ter projetos com AWS, a gente vai ter projetos com microserviços. Eu vou começar por esse e depois eu vou sofisticando e criando vários projetos juntos com vocês. Como esse aqui eu já tenho clientes, entre aspas, vou começar por ele. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou começar do jeito que eu começaria um projeto prático real, que é configurando o application.properties para usar o Postgres neste momento sem o Docker, tá? Então, a configuração do Postgres aqui, a gente vai colocar o spring.datasource, vamos colocar username, tá? Postgres. Vamos colocar o password para manager, que é o meu password aqui. A gente vai colocar também o URL, spring.datasource.url. Então, jdbc, perdão, como é que é mesmo? PostgreSQL, // localhost 532 academia, tá joia? Então, só confirmando, jdbc, PostgreSQL, // localhost 532 academia. Usuário e senha, perfeito. O que mais? A gente vai usar aqui o JPA DDL como validate e vamos usar o showSQL como true para a gente ver o que está acontecendo e a gente tem que habilitar o flyway. Então, vou botar aqui flyway enable true e flyway.locations class path db/migration. A única inteligência artificial que eu estou utilizando aqui é o Copilot para autocompletar, tá? O GitHub Copilot. Beleza? Então tá aqui o application.properties feito. Bom, vocês estão vendo que eu adicionei duas bibliotecas aqui. Uma biblioteca, aliás, que é o Flyway. O Flyway, pessoal, ele é usado para gerenciar e versionar scripts SQL, para garantir que o nosso banco de dados ele sempre esteja na versão correta da nossa aplicação. Então, na prática, ele funciona mais ou menos assim, ó. A gente cria os scripts V1, V2, que é o padrão dele, então tem que sempre ser V1, underline, underline, o primeiro script, V2, underline, underline, o segundo script. E o Flyway ele vai executar automaticamente esse script na inicialização do nosso servidor. E ele vai controlar o que já foi executado para evitar ter que rodar tudo de novo. Então eu fiz um diagrama de atividades aqui que nós temos o desenvolvedor, a nossa aplicação Spring, Java ou Kotlin, enfim, a engine aqui do Flyway e o banco de dados da nossa aplicação e a tabela Flyway Schema Store, certo? Que é onde fica o histórico dos esquemas que o Flyway gera. Então, nós desenvolvedores, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o primeiro script e o segundo script. Quando a gente cria e roda o nosso servidor, ele vai iniciar a migração com o Flyway Migrate, tá? Então, ele já vai entrar na própria ferramenta do Flyway, no framework do Flyway. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai verificar a existência da tabela e dos metadados. Se não existir, né? Então, se der tabela inexistente, ele vai criar esse esquema na nossa tabela de histórico do Flyway. E se tiver a tabela existente, ele vai retornar essa tabela já criada do histórico de versões que já foi executado anteriormente. Então, o Flyway ele sempre vai executar junto com o teu Tomcat, junto com o teu servidor. E aqui é mais ou menos como ele faz para comparar os dados locais com o histórico no banco de dados, né? Então ele vai executar o nosso script, né, o nosso V1, vai processar.
deu com sucesso e ele vai inserir o registro da V1 lá dentro das tabelas de histórico do Flyway. Tá? Então vai ter lá checksum, datas, status, enfim. O mesmo para a V2, ele vai fazer isso e depois ele vai voltar para ti que foi migrado com sucesso o teu banco de dados e tu vai poder fazer a inicialização da tua aplicação. É muito interessante você aprender a fazer esse tipo de diagrama para tu entender o passo a passo de como funciona cada situação. Beleza? Esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais longo do que os demais. Planejei vídeos nas outras aulas de até 8 minutos, ou um pouquinho, até 10 minutos. Esse aqui vai ser mais longo porque é o início de tudo, né? Então vamos começar aqui. O benefício do Flyway é aquele que, para evitar caos, né? De que, funciona aqui no meu banco, mas não está funcionando no teu, então tu tem um controle legal de versão. Agora, para a gente programar com Flyway, a gente precisa criar os scripts dentro da pasta aqui do resourcesdb.migration, tá? Então eu vou criar o primeiro script aqui, ó, file, vai ser v1, v maiúsculo, número 1, underline, underline, create, vamos botar, create academia esquema.sql. Beleza. Não quero configurar aqui. Vamos deixar assim. O que eu vou fazer? Eu vou montar o esquema do nosso banco de dados, tá? Então, o que eu imagino, né? Create table, vamos chamar de alunos. E a tabela de alunos vai ter alguns atributos. Então, vai ter um ID com Big Serial, Primary Key, vírgula. Vai ter um nome com varchar de 150, not null. Vai ter um data nascimento, que vai ser um date, vírgula. Vamos botar aqui sexo, ou gênero, né? Vamos botar assim, varchar de 1. E ele vai ter um check constraint aqui, sexo em, abre e fecha parênteses, m, vírgula, f. O que mais? Vamos botar aqui um telefone de 30. Então, quando eu coloco o tipo de coluna, eu entendo aqui que vocês já sabem, né? O varchar é um texto, uma string, como se fosse uma string no Java, que vai até X posições. Então, quando eu abro parênteses e coloco as posições ali, o tamanho, né? O size, significa que o nome vai ser permitido até 150 caracteres. Se eu tirar o varchar, ele vai poder ser ilimitado conforme a configuração do teu banco de dados, tá? Então, vou colocar aqui o celular. Vou botar 30. O e-mail varchar de 150. Colocar um campo de observação. Daí eu coloco text, tá? Então, texto é texto, né? Para ele poder infinito. Que mais? Endereço. Não vou criar uma tabela de endereço separado nesse momento, tá? 150. Número. Vamos botar aqui que o número vai ser um varchar de 20, porque deve ter números com letras, provavelmente. O que mais? Complemento. Então, um varchar de 100, tá bom? Bairro. Espera aí que eu botei maiúsculo e escrevi errado. Bairro, varchar de 100. Cidade, varchar de 100. Estado, varchar de 2. E a gente vai colocar aqui o CEP, varchar de 20. Beleza. O que eu vou fazer? Para auditoria, eu vou criar aqui, criado em, vou chamar de timestamp, not null, timestamp para a gente pegar a data e hora, né? Vamos botar um default aqui, current timestamp. E aí a gente vai colocar o atualizado em, vai ser um timestamp. Perfeito? Então, essa é a primeira tabela. Eu vou criar as demais aqui. Então, vou fazer bem devagar isso aqui para quem quiser acompanhar o meu vídeo e ir reproduzindo. No final da playlist, eu vou liberar aqui o acesso ao repositório. Tá? Então, create table modalidades.
Então vamos criar a tabelinha de modalidades aqui. Então vai ser um ID Big Serial, Primary Key. Vai ter o nome, varchar D100, not null. Vamos botar um unique para o nome da modalidade. E vamos botar ativa para ter uma flag de ativa ou não. Vai ser um boolean not null, onde o default vai ser true. Então aqui está a nossa tabela de modalidades, bem tranquilo, bem fácil, muito fácil, meu Deus, como é fácil. Vamos criar a nossa outra tabela, graduação. Estou fazendo tudo na unha mesmo, não estou usando nenhum ORM, nada, nenhum facilitador, né? Só para a gente ir pensando se eu preciso mudar alguma coisa. Primary Key, modalidade ID, porque uma modalidade pode ter várias graduações, então eu vou ter que linkar uma tabela com a outra. Então, modalidades, vai ter o modalidade ID aqui. Vou botar aqui big int, not null, reference, a modalidades do ID. Beleza. O nome da graduação, vou botar nome de 100, not null. E a gente vai adicionar aqui uma unique modalidade, ID e nome, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa constraint, né? Unit, unique. Perfeito, tabela de graduação criada. Vamos pegar aqui e criar a tabela de planos. Table planos. ID, Big Serial, Primary Key. O que mais? O plano vai ser em cima de uma modalidade ID, então big int, not null, reference modalidades. Vai ter um nome para esse plano, vamos deixar um nome livre para editar. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, enfim. Not null. Vamos colocar aqui o valor mensal que vai ser do plano, então vou botar um numeric de 10,2. Not null. E vamos criar um check constraint aqui, check valor mensal maior ou igual a 0. Claro que depois no back-end a gente pode trabalhar isso para evitar que os dados cheguem a estourar algo no banco, né? Um ativo também. Boolean, vamos botar aqui, not null, um default true. Então sempre vai ser o plano ativo. E vamos criar a unique aqui também. Só vou ter um nome para uma modalidade, né? Então aqui eu vou ter plano 2 vezes na semana, vai ter uma modalidade de ID para ele karatê. Plano 2 vezes na semana, ela só pode ter uma outra modalidade embutida para o jiu-jitsu, por exemplo. Tá? Beleza, agora a gente vai criar a tabela de matrículas. Então, create table matrículas. Matrículas. Então, big serial primary aqui. Aluno ID, né? Então, big int not null reference. A tabela de alunos ID. Então, a gente está fazendo a FK aqui, né? Data, matrícula. Vamos botar aqui o date, not null, default current date. Só precisa da data de quando ele fez a matrícula. Então, por isso que o padrão dela vai ser a data atual que ele fez o registro aqui no nosso back-end. Vamos botar assim, ó, dia vencimento, integer, not null. E vamos botar um check. Dia vencimento tem que ser between 1 and 31 para dar certo. Data encerramento, se ele quiser encerrar a matrícula dele, vai ser um date. Então ele vai poder ser null, né? Quando eu criar a matrícula, eu vou criar ela como nula. Vamos criar um status aqui, varchar de 20, not null, default ativa. E vamos criar um checkzinho também pro status. Vamos botar assim, in, tem que ser ativa, tem que ser encerrada ou tem que ser cancelada. Perfeito? Próxima tabelinha que a gente vai fazer. Então, vou botar aqui
Create table matrículas modalidades. Para matricular modalidades dentro aqui do sistema. Então vai ser um ID Big Serial, primary key. Vai ter um vínculo com a tabela de matrícula ID. Então big int not null reference o ID da matrícula. Vai ter um vínculo com a tabela de modalidade ID. Vai ter um vínculo com a graduação também. Vamos copiar aqui. Matrículas, plano, vamos botar graduações. Agora que eu vi que eu estou fazendo um padrão. Big Serial, planos, modalidades, boolean, matrícula. Não troquei. Graduações. Pronto. Vamos criar aqui um plano ID também, fazer esse vínculo com a tabela de planos. Vamos colocar a data e início daquela modalidade. Date, not null. Colocar um default current date. E vamos colocar uma data fim, né? Data fim vai ser um date. E vamos colocar uma unique aqui também. De matrícula e modalidade ID. Então, perfeito. Ficou assim a nossa tabela de matrículas modalidades. Agora eu vou criar a última tabela que vai ser a de fatura. Create table faturas matrículas para fazer o financeiro. Financeiro básico, obviamente, né? Big Serial, primary key, matrícula ID vai fazer vínculo com matrícula ID, então a FKzinha dela, data vencimento, date not null. O valor, vamos colocar um numeric de 10,2. Not null, vamos botar um check já aqui. O valor tem que ser maior ou igual a 0. Data, pagamento, vamos colocar um timestamp. Pode ser. Data, cancelamento, vamos botar um date, só quero o dia. Vamos colocar um status aqui de varchar 20, not null. Vamos botar default aberta. E a gente vai colocar um checkzinho também. Que o status, né? Tem que ser, vamos botar assim, in aberta. Tem que ser paga. Tem que ser cancelada. Opa. E tem que ser vencida. Vírgula. E vamos colocar a nossa unique em matrícula ID e data vencimento. Show de bola. Eu posso criar também uma tabelinha aqui para assiduidade de presença, que toda academia tem controle. Então vamos botar assiduidade. Um ID Big Serial, primary key, matrícula ID Big Int vai se referenciar a matrícula ID. O que mais? A data de entrada vai ser um timestamp not null default. Vamos botar um current timestamp. E a gente vai colocar aqui também um data de saída timestamp. Perfeito. Então esse aqui ficou o meu script de criação do banco de dados. Então tabela de alunos. Depois eu vou fazer a parte usuários, né? Tabela de alunos, modalidades.
graduações, planos, matrículas, matrículas modalidade, faturas matrícula, assiduidade. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar e abrir o meu PG Admin. Aí ele ficar abrindo aqui e a gente vai criar o banco de dados, tá? Enquanto ele está abrindo, eu vou criar um outro script aqui para inserção de dados. Então, vou criar o V2. Então, já criei o V1, vai ser o V2, insert dados iniciais.sql. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou inserir algumas modalidades. Então, deixa eu pegar aqui. ID nome e ativa. Então, vamos colocar... Ah, ele tem default? True. Então não preciso botar. Vamos botar aqui. Insert into modalidades nome values Vou botar aqui musculação vírgula funcional. Vamos colocar jiu-jitsu. E vamos colocar aqui mas que é o Muay Thai. Muay Thai. Me perdoem se está errado, tá? E vamos colocar aqui Pilates. Vai que dá certo também, por que não, né? Então, modalidade está aqui. Vamos inserir alguns planos. Deixa eu ver aqui como é que tá a tabela de plano. Planos. Precisa ter a modalidade, o nome e o valor. Então, vamos lá. Insert into planos. Modalidade ID. Nome e valor. Valor mensal. Beleza. E vamos fazer o insert assim. Select ID, vírgula, mensal, vírgula. Deixa eu tirar esses negócios aqui. 120 from modalidades where nome igual a musculação. Ponto e vírgula. Então é isso aqui. Primeiro insert. Vamos fazer o segundo insert, que vai ser o trimestral. Vamos colocar aqui R$330 para musculação. Vamos fazer o insert para o funcional aqui também. Então vamos botar aqui mensal. Quanto custa um funcional? 150 pila? 150. Funcional. Um trimestral. Não, vamos botar um mensal daí para o jiu-jitsu. Vamos botar 180. Jiu-jitsu. Pronto, vamos botar só esses aqui? Tá bom, né? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar agora algumas graduações específicas. Então, vamos botar aqui graduações. Modalidade, nome, é isso? Isso. Modalidade e nome. Beleza. Então, select ID, vamos botar aqui faixa branca from modalidades. Vamos botar aqui, tirar isso aqui. From modalidades, where nome jiu-jitsu. Vamos pegar aqui o jiu-jitsu para... Vai que eu digitei errado. Jiu-jitsu, beleza. Faixa branca para o jiu-jitsu. Faixa azul. O que eu estou fazendo aqui é reaproveitando os IDs desse insert. Como ele está
primary key um big serial, ele vai se auto-incremente. Então, estou aproveitando esses IDs aqui, tá? Faixa azul. E faixa roxa. Tá bom. Isso aqui. Meus scripts de criação são esses. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou criar o meu banco no pgadmin. Eu não posso esquecer isso. Então, o nome do banco é Academia. Então, eu vou abrir aqui o meu Postgres. Não sei se eu estou no 12. Academia. Então, beleza, tá aqui criado. Eu não sei se o 12 tá na porta 5432. Deixa eu ver. Tá. Então, eu criei o banco Academia, eu posso abrir o meu servidor. Se tá tudo funcionando, ele vai fazer a criação do banco e a gente encerra essa primeira aula. Então, eu só vou dar o play. Beleza, ele startou meu servidor sem erro, significa que o banco de dados ele foi criado com sucesso. Então a gente vai ver aqui se de fato ele foi. Vou dar um refresh. Vamos ver nos esquemas. Table. Tá aqui todas as tabelas. Tá o esquema do Flyway, esquema de histórico. Então, alunos, assiduidade, matrículas, o que a gente inseriu? A gente inseriu alguns planos. Vamos fazer um select aqui só para a gente ver. A gente inseriu o plano? Ah, ó, ele não rodou, presta atenção, o nosso V2. Por quê, pessoal? Porque eu coloquei aqui só um underline. O padrão do Flyway é underline, underline. Então, o que eu vou fazer? Vou parar o meu servidor. Vou renomear aqui e vou colocar underline, underline. Ó, então, fazendo e praticando na hora, né? Dá o play. Beleza. Olha aqui, ó, fiz o select, trouxe tudo aqui para mim, tá? Então, tá funcionando. Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Na quinta-feira, eu vou lançar terça, na quinta-feira já vai estar disponível também a aula 2, que é a continuação desse processo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.